Sérgio, amigo do povo. Fernando Sérgio, uma palavra amiga. Pois é, chegou o momento interativo do programa, que você pode participar através e-mail, né? O endereço eletrônico fernandosérgio@tupi.am, ou por cartinha, mandando a sua cartinha para a Caixa Postal 21190, programa do Fernando Sérgio, Rádio Tupi, Rio de Janeiro, e Palavra Amiga. Por falar em e-mail, eu estou recebendo aqui do Francisco Santos de Vila Cosmos, e ele fala: olá, Fernando Sérgio, gosto muito do seu programa, principalmente o momento ecumênico. Sou feliz sendo católico, mas respeito todas as religiões, porque só existe um Deus e todos somos filhos do mesmo Deus. Assim sendo, somos todos irmãos. Fernando, divulgue, por favor, o aniversário do meu filho, engenheiro Celso Luiz, professor do Colégio Brigadeiro Newton Braga, que completa hoje, dia 16, 37 anos. Obrigado e continue nessa linha de programa. Então, parabéns ao filho de vocês pelo aniversário. A Paula Ranieri já está aqui com o ouvinte do dia de hoje, não é assim, Paula? Isso mesmo, Fernando, é o e-mail do Adevando Antunes, da Tijuca. Bom dia, Fernando Sérgio, sou ouvinte assíduo do seu programa e já te escrevi uma vez, tendo sido respondido através da palavra amiga. Hoje gostaria de ouvir a sua opinião mais uma vez, Fernando. Há 5 anos eu perdi um irmão. Ele teve uma parada cardiorrespiratória, ficou 15 dias em coma e veio a falecer. Há poucos dias, também perdi um amigo que, devido a um problema de saúde, entrou em coma induzido e não voltou. Então, Fernando, na noite que meu amigo entrou em coma, eu tive um sonho ou uma visão, não sei. Ele aparecia para mim muito triste e eu entendia que ele estava desencarnado. Então eu, no intuito de confortá-lo, explicava para ele que a morte era um processo natural, que todos iríamos passar por ela e que eu um dia também iria e me encontraria com ele, e pedia para ele para que ele não ficasse tão triste. Fernando, a minha dúvida é a seguinte: o que acontece com o espírito de alguém que está em coma? Será que ficamos no corpo ou podemos viajar ao plano espiritual e voltar ou não mais voltar? Gostaria muito de ouvir a sua opinião, embora eu não seja espiritualista. Um abraço carinhoso para você e todos da Tupi. Olha, pode acontecer as duas coisas, ou seja, depende da evolução da pessoa. O que significa evolução? Na verdade, o conhecimento das leis de Deus, a aceitação dos problemas que passa na vida como um aperfeiçoamento das soluções e, sobretudo, a pessoa ter já um conhecimento da vida pós-morte, né? Ou seja, da vida espiritual. Quando a pessoa tem essa evolução, não raro ela pode sim sofrer menos que o corpo. Ela pode, como você disse aí, ir para o plano espiritual, pode encontrar com seus anjos de guarda, como a religião católica acredita, ou como nós, espíritos de luz, e na verdade aí vai facilitar, ou vai tomar instruções para voltar quando o corpo se recupera, ou então vai facilitar o desligamento do espírito do próprio corpo que já está definhando. Então essa é a primeira hipótese. E a hipótese de permanecer em coma junto é a hipótese da pessoa pouco evoluída, ou seja, a pessoa que na verdade não crê em nada, a pessoa que tem, dificuldade de relacionamento para com os outros. Essa pessoa não raro acompanha o seu corpo, e daí realmente ela fica também em estado comatório, ou seja, em estado de coma. Você está me entendendo? Então as duas coisas podem se suceder, porque você ou eu, nós somos o resultado daquilo que cremos, né? Então é evidente, se você não crê em nada, você não vê nada. Há relatos os mais diversos, não só relatos espíritas, como relatos, por exemplo, espiritualistas. Eu me lembro de Lobsang Rampa, que foi um dos grandes monges tibetanos, que fez muito sucesso nos idos dos anos 70 com vários livros, e que ele dizia de uma figura que era absolutamente ateia, ou seja, não acreditava em absolutamente nada, acreditava apenas na vida física, e que de repente, com a morte dessa pessoa, ela passou um tempo imenso na mais profunda escuridão, e só lhe restava um desconhecimento de tudo que acontecia. Embora, veja bem, ao seu redor estavam lá aqueles amigos espirituais, aqueles amparadores que a qualquer sinal dele estariam ali para conduzi-lo a uma situação de mais felicidade. Mas ele era incapaz de ver,
É da mesma forma que a gente, quando nós fechamos os olhos, nós não conseguimos nada, por quê? É um movimento voluntário, você fecha os olhos. Então essa pessoa, esse ser, esse espírito, ele passou por isso durante muitos e muitos anos, até o dia em que de repente ele chegou a uma conclusão que deveria ser óbvia logo no início da passagem dele. A conclusão era a seguinte: eu estou na profunda escuridão, não vejo ninguém, não falo com ninguém, mas se eu estou pensando é porque eu existo. Quer dizer, quando ele teve esse pensamento, ele percebeu que ele teria sobrevivido à morte. E aí, automaticamente, as coisas apareceram para ele, porque ele abriu os olhos para a espiritualidade e aí seguiu para o que nós poderíamos chamar, mal comparando, de um belo hospital espiritual, onde ele naturalmente teve o amparo devido e seguiria o seu rumo. Então o que acontece é isso, quer dizer, o coma é resultado de um problema físico, né? De um problema que de repente pode acontecer com qualquer uma das pessoas. E de repente, viajar ou não pelo espaço, como você diz, depende da evolução. Tem muita gente que pergunta, eu tenho um curso que eu tive a oportunidade de dar numa universidade aqui do Rio de Janeiro, que até hoje está no ar, através do site pertencente a esta universidade, que fala, por exemplo, sobre os sonhos, né? Porque tem muita gente que acha que todo sonho você sai voando por aí e conversa com todo mundo. E tem muita gente que acha que todo sonho você não vai a lugar nenhum. E as duas coisas são verdadeiras. Quando a pessoa não tem proximidade com a espiritualidade, quando a pessoa consegue, por exemplo, ler a Bíblia, mas não consegue interpretá-la segundo a visão espiritual, ou seja, apenas lê a letra morta e não consegue ler a verdadeira intenção daquilo que foi escrito, ela não raro dorme e vai dormir realmente, vai ficar dormindo bonitinho dentro do corpo até o dia seguinte, sabe? Agora, quando a pessoa tem uma evolução, o que acontece? O espírito tem 7 vezes mais conhecimento do que o cérebro humano. Há um engano muito grande da pessoa pensar que toda a origem do pensamento está no cérebro. Não, o cérebro é o executor do pensamento. O pensamento está na mente espiritual. Alguns poucos cientistas, poucos em relação à maioria, já percebem isso, têm a convicção disso. Uma grande maioria que só é capaz de somar 2 com mais 2 e dividir por 2, então essas não percebem essa realidade. Então é aquela velha história, quer dizer, quando você tem evolução, você fica, digamos assim, preso ao seu corpo enquanto o corpo dorme, por um cordão que, por exemplo, os indianos, os hindus chamavam de cordão umbilical, chamam de cordão umbilical, os budistas também, e que na verdade é o cordão de prata, né? E ele é elástico, ele viaja com a velocidade da luz e quando você volta pelo mesmo caminho. Agora, quando esse cordão se parte, é que dá-se o fenômeno físico da morte física. Ou seja, quando o espírito deixa o corpo, então a morte acontece. Exatamente por isso que outro dia eu comentava aqui, eu conversava com o Dr. Luiz Aibinder, esse querido amigo, esse homem de tanto talento, e nós falando das nossas idades, que são mais ou menos parecidas, e ele me dizia: Fernando, o curioso é que a gente envelhece, mas nós somos sempre jovens. Por quê? Porque o espírito é sempre jovem. A consciência nossa é sempre jovem. No entanto, o corpo é feito para durar o tempo que dura. Ou seja, 70, 80 no máximo. A senhora mais idosa outro dia apareceu aí, que tem 130 anos. Então, dificilmente alguém chega além disso, né? Então o corpo vai sofrendo as mazelas, a incidência da lei da gravidade. E é inevitável, o corpo um dia se vai, mas o espírito não. E o espírito vai se apresentar a ele próprio, a consciência dele, a centelha divina que está nele, vai se apresentar com tudo aquilo que fez, não é? Então é evidente, se ele tem boas obras, ele vai estar num estado de alegria, de convívio com pessoas boas. E, no entanto, se ele lamentavelmente faz coisas ruins, ele vai estar também num estado lastimável, porque vai estar com pessoas igualmente tão ruins quanto. Basicamente, essa é a história. Adevando Antunes, espero que de alguma forma tenha respondido a sua pergunta, e daqui a pouco a gente volta com os nomes solicitados para antes da oração ecumênica no dia de hoje.